Oi, gente, tudo bom? Eu sou Lucília Medeiros, nutricionista e fisioterapeuta, e vim conversar hoje com vocês sobre um assunto que está cada dia mais em alta, que é a intolerância à lactose. Então, se você é intolerante à lactose, recebeu esse exame atualmente e vive se entupindo de produtos sem lactose, você precisa assistir esse vídeo, tá certo? A intolerância à lactose, o que ela é? É uma redução na produção de lactase. Então, no intestino, a gente tem o que a gente chama de borda em escova. Imagina aí uma escova de dente com os pelinhos da escova. Nessa região, a gente produz a lactase. E a lactase é a enzima que faz a digestão da lactose. Então, a lactase quebra em glicose e galactose, tá? O que é importante a gente entender? Apesar de muitos pacientes chegarem no consultório com diagnóstico de intolerância à lactose, na verdade isso não é um diagnóstico, isso é uma condição em que você se encontra, é um sintoma muitas vezes. Como assim, Lucília? O que acontece? Quando você tem uma má alimentação, enfim, e acaba tendo um prejuízo intestinal, esse intestino passa a ficar desequilibrado, tendo uma piora de microbiota, uma piora da junção de células, a gente precisa que as células estejam juntinhas, um desequilíbrio total do intestino, naturalmente eu vou ter uma redução da minha síntese de lactase. E aí, por consequência, eu vou ter realmente uma intolerância à lactose. Mas o que é importante entender? Isso não é um quadro que vai ficar presente a vida toda, nunca mais eu vou ficar bom. Não. Na realidade, você precisa melhorar a qualidade do seu intestino. Se você reequilibrar a sua microbiota, tiver uma borda em escova adequada, um trofismo de células intestinais adequadas, tiver todo esse equilíbrio, a tendência é que você aumente novamente a sua produção de lactase. Mas o que acontece com muitas pessoas? O consumo abusivo também de leite acaba deixando as pessoas intolerantes à lactose. Só que isso está mais relacionado a esse desequilíbrio intestinal. E por que eu estou falando disso para vocês? Primeiro porque muitas vezes os pacientes vêm como se fosse um diagnóstico e na realidade não é um diagnóstico, é uma condição em que, se for tratada, você consegue voltar a ter tolerância. Eu tenho vários pacientes aí que voltaram a ter tolerância e tá tudo certo, né? Desde que não haja exagero no consumo. E a outra coisa importante a falar é o excesso desses produtos sem lactose tem que ser utilizados com cuidado. Por quê? Porque esses produtos, eles têm a glicose mais biodisponível. Então, aqueles pacientes pré-diabéticos com resistência à insulina, que estão ali precisando ter um cuidado maior com relação à glicose, não podem abusar dos produtos sem lactose, já que eu vou ter uma maior oferta de glicose nesses produtos. Isso pode acabar prejudicando a minha resistência insulínica, tá certo? Outra coisa importante da gente conversar. Hoje em dia é muito comum as pessoas ainda quererem reduzir grande quantidade de gordura na dieta. Então, fazer uso de leites desnatados, queijos light, enfim. Tudo aquilo que tem uma menor quantidade de gordura, quando é produto lácteo, ele vai ter uma maior oferta de lactose. Como assim, Lucília? O que acontece? Num produto lácteo, por exemplo, a gente tem o carboidrato e a gente tem a gordura. A gordura, se você usa um leite desnatado, ela cai muito a quantidade de gordura. Então, você vai ter muito mais lactose disponível, que é o carboidrato do leite, tá? Já o leite integral, ele tem um maior equilíbrio entre a gordura e entre o carboidrato do leite. Então, para pacientes que têm intolerância à lactose, que estão voltando a consumir, evitar consumir excesso de desnatados também. Tanto gera um desequilíbrio no produto, quanto a maior oferta de carboidrato, podendo gerar um maior desconforto intestinal, tá certo? Então, não esquecer. Se você tem intolerância à lactose, não é se entupindo de produtos sem lactose que você vai resolver o seu problema. Na realidade, durante um tempo, a gente pode utilizar essa estratégia. Mas o que é importante? Você precisa reorganizar seu intestino, devolver o equilíbrio intestinal, a microbiota, para que você tenha novamente um aumento da produção de lactase e uma redução desses sintomas. Tá certo? Então fica a dica, se você tem esse problema, procura um nutricionista que você precisa tratar e voltar a viver normalmente sem esses desconfortos todos, tá certo? Beijinho da Nutri.